Vamos prosseguir com a nossa discussão, trazendo agora o pronunciamento técnico CPC 16, que é o pronunciamento que apresenta as diretrizes relacionadas a estoques. Esse pronunciamento, entre outros assuntos, ele traz o seguinte, que o custo dos estoques não pode ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, se eles se tornarem total ou parcialmente obsoletos, ou se seus preços de venda tiverem diminuído. Vamos pensar numa situação de uma indústria que produziu mercadorias e uma parte dessas mercadorias estava armazenada em um galpão que sofreu um acidente com chuvas. Choveu muito, aquele balcão entrou goteira, entrou água e isso danificou um pouco do estoque. Vamos pensar no estoque como móvel, algo assim. Esse estoque não está completamente perdido, mas a entidade não vai conseguir vender pelo preço de venda que ela esperava vender. Por quê? Porque aquele estoque está danificado. Então, talvez ela não consiga vender nem ao seu custo de produção, mas ela consegue vender por algum valor menor e não perder completamente o seu estoque. Vender para um público talvez de classe menor do que o público padrão dela. É muito comum indústrias do setor alimentício fazerem isso. Então, empresas de embutidos, por exemplo, salsicha, essas coisas, quando esses embutidos estão se aproximando da data de vencimento, a entidade, para que ela não perca todo esse estoque, o que ela faz? Ela vende esses embutidos a preço de custo. Ou, às vezes, a um preço menor do que o de custo, só para ela não perder a totalidade daquele estoque que não foi vendido. Quem que vai comprar? Clientes que estejam interessados em consumir aquela mercadoria até o prazo de validade, mas esses clientes não estão dispostos a pagar o preço de venda padrão do produto por uma razão bem simples, né? Eles vão preferir comprar produtos que são mais recentes, produtos com prazo de validade maior. Mas, a um preço menor, eles estariam dispostos a adquirir esses ativos perto da data de validade. Então, o que a gente consegue entender? O que a empresa sinaliza aqui? Que esses produtos próximos da data de validade, eles vão ser vendidos, ou seja, espera-se que eles sejam vendidos, mas não ao preço de venda que ela esperava, né, para seu volume normal, e sim a preço de custo ou mesmo a um preço menor, só para não ter perda total nesse estoque. O custo dos estoques também pode ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. Então, existem situações em que a entidade ela sofre aumento nos custos para produzir o seu ativo e esses aumentos ela não consegue repassar para o cliente por meio do ajuste no preço de venda. Isso aconteceu bastante na pandemia, para vários produtos. O custo de produção acabou, mas o preço de venda não pôde aumentar proporcionalmente, porque isso afeta a demanda, porque muitas pessoas perderam empregos, as famílias estavam em situação crítica na pandemia. E a demanda é um dos fatores que determinam o preço de venda de uma mercadoria. Então, a empresa ela sofreu com um aumento de custos, sem que o preço de venda aumentou pelo menos a mesma proporção, ou aumentou muito, de modo que há indícios de que os custos aumentaram a valores superiores ao preço de venda. Uma situação, por exemplo, que o preço de venda diminuiu, porque não há mais demanda, não há uma demanda como antes para aquele ativo, mas o custo foi maior para produzir aquele ativo. A gente também tem casos como, por exemplo, no setor de consumo cíclico, em lojas que trabalham muito com moda, ela pode vir a ter a vender, por exemplo, numa coleção de inverno, o que não foi vendido dentro do inverno, ela espera vender nas próximas estações, como, por exemplo, no próximo verão. Mas
o cliente não está disposto a pagar por um casaco o mesmo valor que ele pagaria no inverno, porque o frio vai ser um motivador para a demanda de inverno. E agora ele está no verão. Então pode ser que o cliente pague por aquele casaco, mas queira pagar mais barato. Então, nesse caso, a empresa, para fazer esse estoque girar e não perdê-lo completamente, o que ela pode fazer? Vender essas roupas a preço de custo, ou o casaco a preço de custo ou a preço menor que o custo. Ela recupera algum valor dessas mercadorias sem que seja compatível com uma venda normal. O CPC 16 também fala que a prática de reduzir o valor de custo dos estoques, que ela chama de write-down, para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquela que se espera que sejam realizadas com a venda ou uso. O que o CPC 16 quer dizer com isso? Que a prática de reduzir o valor dos estoques, ele está compatível com a ideia de potencial de benefícios econômicos que o estoque deve gerar e, portanto, está compatível com o próprio conceito de ativos. Então, vamos voltar aqui. Ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a venda e com o seu uso. O ativo, ele deve ter o direito, ele deve ter potencial de produzir benefícios econômicos. Então, digamos que a empresa tem evidências de que um estoque que foi produzido a um custo unitário de R$10, por exemplo, não vai ser vendido por um valor maior de R$8, por exemplo, a salsicha que eu comentei antes. A salsicha, ela teve um custo de produção, digamos, de R$3 cada pacote. Mas ela está chegando muito perto da data de validade, o que quer dizer que os mercados, o atacado em geral, não vai mais querer essas mercadorias que estão tão perto da data de validade, porque elas não vão girar. Os consumidores não vão adquiri-las a tempo do vencimento. E aí esses atacados que vão perder. Então, o que alguns atacados podem fazer? Podem se interessar e comprar por essas salsichas próximas do prazo de validade a um valor mais barato. Então, diga essa salsicha, esse pacote que custou 3, a entidade pode conseguir vendê-lo por R$1 para estabelecimentos interessados em adquirir as salsichas mais baratas e vendê-las também mais rápidas. Então, repare, o custo de produção da salsicha aqui teria sido, então, custo de produção da salsicha, deixa eu aumentar aqui, o custo unitário de produção, da salsicha seria R$3, historicamente foi o que a empresa gastou com essa mercadoria, mas ela só consegue vender a R$1. Por quê? Qual é o motivo de que ela só consegue vender a R$1? O motivo é mercadoria perto da data de validade. Então, o que o conceito de ativo nos diz? Que, por ser um recurso econômico, o ativo deve ter potencial de proporcionar benefícios econômicos para a entidade. Então, por definição, um ativo deve ter o potencial de gerar benefícios econômicos para a entidade, ou seja, ele deve gerar ganhos, deve ter que gerar ganhos, gerar caixa
para a entidade de alguma maneira. Se não tem esse potencial, já não é mais ativo. E o que a gente tem aqui? Que um estoque, ele está mensurado no balanço patrimonial, então ele está mensurado no balanço patrimonial a R$3. Mas o verdadeiro potencial de benefícios econômicos, dadas as condições dessa mercadoria, é de R$1, não é mais de R$3. Então, a empresa aqui teria duas opções. Ela poderia baixar completamente essa mercadoria e reconhecer perda total, mas como ela espera que R$1 ainda seja recuperado com a venda dessa salsicha, ela vai fazer o quê? Vai ajustar esse estoque ao potencial que ele tem de trazer benefícios econômicos para ela agora. Esse potencial é de quanto? É de R$1 por meio da venda, R$1 por unidade por meio da venda. Então, essa é a essência de analisar a recuperabilidade de um ativo. É importante comentar que vários ativos estão sujeitos à análise de recuperabilidade, tá? Então, a gente tem os estoques, a gente tem os instrumentos financeiros, como, por exemplo, títulos adquiridos, né? Títulos financeiros ou ações adquiridas. Nós temos os investimentos permanentes, imobilizados e intangíveis. São ativos que estão sujeitos à análise de recuperabilidade. Então, todos esses ativos aqui estão sujeitos à análise na recuperabilidade do valor. E todos esses ativos, se acontecer a mesma situação que aconteceu para a salsicha, se o ativo, qualquer que seja ele, não apresenta mais potencial de trazer benefícios econômicos pelo valor que estava registrado, né, pelo seu valor inicial, que pode ter sido o seu valor de compra, esses ativos terão que ser ajustados para o valor que representa de fato esse potencial. Agora, esses ativos são pronunciamentos técnicos específicos que determinam como é que essa análise de recuperabilidade vai acontecer. Por exemplo, no caso do estoque, quem determina como a análise de recuperabilidade de estoques vai acontecer é o CPC 12. Imobilizados, por exemplo, é o CPC 01. Então, são pronunciamentos diferentes que determinam como ocorre a análise de recuperabilidade, mas a essência é a mesma. A essência é verificar se o ativo, o valor pelo qual aquele ativo está mensurado, que é um valor histórico, né, geralmente é o custo de aquisição, se esse valor ainda tem potencial de trazer benefícios econômicos para a entidade. Então, ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que espera que sejam realizadas com a sua venda ou com o seu uso. Isso é o equivalente a dizer que ativos não podem ser registrados por valores que não sejam recuperáveis. Por quê? Porque recuperabilidade está alinhada ao próprio conceito de ativo, que é um recurso econômico e, como tal, deve ter o potencial de trazer benefícios econômicos. Ok? Então, na próxima aula a gente vai continuar discutindo isso, só que em cima de um exemplo. Muito obrigada!